Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 17. Lá depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, bem fácil de achar. Amém? Todos acharam? Eu quando comecei a caminhar no CI, isso em 2014, eu não me lembro qual foi o ano daquele tal de caça do Pokémon. Alguém lembra o ano? Eu não lembro qual foi o ano. E eu me lembro que o Bicho Fernando uma vez botou nas redes sociais, talvez o pastor Alex lembre, o pastor Luciano, que ele botou dizendo, achar Pokémon é fácil, eu quero ver achar o texto da Bíblia quando o pastor diz lá na frente, E aí aquilo ali me despertou, eu digo, eu tenho que começar a ser mais crente, que eu adorava aquelas Bíblias que tem aqueles atalhozinhos aqui no canto, que a gente acha bem rapidinho aqui. Aí agora não, agora eu estou começando a ficar mais prático, a gente não passa tanta vergonha. Amém? Vamos lá para o texto então. A palavra do Senhor diz assim, Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-los a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo o que era real que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminhavam ao longo de uma rua e de repente o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu e de tudo aquilo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disse-lhes, deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma quarta-feira, mais uma noite, que o Senhor nos proporciona, Senhor, saúde para estar na Tua presença. Capacidade, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra,
para poder sentir a Tua presença, e cremos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo já chegou nesse lugar antes mesmo, Senhor, de nós acordarmos hoje pela manhã. Cremos, Senhor, que Tu preparava um lugar para cada um de nós, e cremos que essa palavra, Senhor, venha ao encontro daquilo que nós estamos buscando, nossas dúvidas, nossos anseios, nossas dificuldades. Mas creio, Senhor Jesus, que também vem ao encontro a nossa alegria, a alegria de Te servir, Senhor, a alegria de estar, Senhor, buscando cada dia mais a Tua presença, e que essa noite não seja diferente, que nós saiamos daqui, Senhor, cheios, Senhor, da Tua presença sobre nós, acrescentando cada vez mais inteligência, discernimento e fé sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor, em todo o Teu mover essa noite. Nós cremos na real presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Por isso nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, como qualquer outro texto ministrado, é sempre algo poderoso do Senhor para trazer à nossa vida ensinamentos. E o principal deles é que em toda a nossa vida nós vamos passar por momentos difíceis. E parece meio clichê, como dizem, né? A gente falar sempre a mesma coisa, mas a palavra do Senhor se repete porque ela é eficaz e ela é real e verdadeira sobre a nossa vida. Na vida nós teremos aflições, a palavra dele diz. Mas tenham bom ânimo porque eu já venci todas elas. Mas nós passaremos por elas sim, porque é nela que nós somos usados pelo Senhor como instrumento de manifestação do poder dele, da misericórdia, das coisas, dos milagres, dos acontecimentos que ele faz acontecer e trabalhar a favor da situação que nos liberta de várias prisões para mostrar que o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje e é eternamente. E por isso muitas vezes deixamos de viver grandes experiências com o Senhor, porque nós queremos e buscamos sempre uma vida tranquila. Quem não quer viver uma vida sem preocupação, sem estresse, sem nenhum tipo de dificuldade, e muitas vezes nós achamos que é somente assim que nós podemos dizer para as pessoas que o Senhor se manifesta em nós. Minha vida está tranquila, não tenho problema nenhum, depois que eu virei crente, olha, é só um mar de rosas. E na verdade é totalmente contrário, porque quando nós estamos no mundo, as dificuldades acontecem, mas elas são bem mais leves, porque o mundo gera dificuldade para você, mas ele mesmo te ajuda a sair dela, porque assim ele vai alimentando a tua dependência. Mas quando tu vem a Cristo, Cristo começa a revelar as coisas que já existiam na sua vida, mas você se assusta tanto, porque até então você não via, mas quando você começa a ser ministrado pela palavra de Deus, você começa a ver coisas que você não via. E aí muitas vezes a gente escuta aquele discurso de depois que eu fui para a igreja o negócio foi piorando, eu não quero mais essa vida para mim. Não, porque começa a ver coisas, situações, amizades, relacionamentos, situações na empresa, em tudo quanto é área da nossa vida, que começa a nos mostrar coisas e imagens feias que a gente não gosta de ver, e aquilo sempre existiu. Mas agora o Senhor começa a abrir os teus olhos para mostrar o quanto o mundo estava apodrecendo tudo ao teu redor e te escravizando naquela vida onde você achava que era a maravilha que você buscava, mas aquilo que você vai receber em Cristo Jesus realmente é a libertação da prisão que você vivia. Aqui nesse texto a gente vê uma história linda de Pedro, e a gente vê que o texto dá um resumo do real sentido e a real situação de todo o evangelho em todo o tempo. Há uma perseguição contra a igreja, uma perseguição contra todos aqueles que pregam o evangelho e trabalham em prol de levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Pessoas que fazem isso geralmente são presas, e hoje a gente não vê muita prisão literalmente física, alguém sendo levado à prisão, ser preso, enfim, acontece, mas a gente até nem vê com tanta frequência como deveria, mas cremos que isso começa a acontecer porque os finais dos tempos anunciam isso. Mas hoje a gente vê muitas pessoas aprisionadas na própria vergonha de dizer que é crente, na própria vergonha daquilo que o mundo coloca como padrão para ser aceito, e muitas vezes a pessoa crê na palavra, ouve a palavra, mas se aprisiona na própria palavra de Deus, achando que aquilo serve só para si, e não quer se posicionar, e tem medo de ser rejeitado onde anda, onde está, e nos círculos de amizade, e isso nada mais é do que uma prisão também.
Mas ali também fala de coisas importantes que nós não podemos deixar de fazer. Diz ali que quando Pedro estava preso, a igreja toda se colocou a estar orando por ele. E aí traz a nós mais um ato importante de toda a igreja, a intercessão. Uma igreja que ora, vence. Uma igreja que ora, avança. Uma igreja que ora, recebe resposta do Senhor. Uma igreja que ora, recebe do Senhor a resposta daquilo que precisa. Muitas vezes o milagre talvez não aconteça agora, mas a paz do Senhor desce sobre a igreja, dando a tranquilidade que as nossas orações estão sendo recebidas. A maior ferramenta que o crente, que o cristão tem é a oração. Quem estava aqui domingo viu a palavra que o Senhor entregou a nós, que eu tive a oportunidade de ministrar. Eu falava sobre o telefone. O nosso telefone para o Senhor é a oração. Quando você ora, o Senhor atende naquele momento, responde às tuas dúvidas, tira de ti todo o anseio. E muitas vezes, como eu falo, o tempo do Senhor sempre é diferente do nosso. Os milagres podem não acontecer, talvez Ele não tire você daquela prisão naquele momento, mas desce sobre você uma calma, um discernimento, que você começa a lidar com aquela situação totalmente diferente do que estava lidando antes. E isso são coisas que resumem a nossa vida. Nós podemos ver que há sempre isso. Há o milagre da libertação de Pedro. Pedro é tirado de lá por um anjo. Ele é guardado por soldados. Ao todo, o texto nos diz que são 16. Ele estava com algemas, 2 portões de ferros até chegar na rua. Coisa literalmente, humanamente impossível de sair daquele lugar. Mas ele sai. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então talvez você esteja numa prisão hoje, meu irmão, que você acha que é impossível sair. Mas o mesmo Deus que fez aqui vai fazer na tua vida. Mas em nenhum momento o texto fala e comenta o desespero de Pedro estar preso. Porque ele estava preso, mas não estava aprisionado. Ele não estava aprisionado naquela situação, na angústia daquilo que ele estava vivendo, porque ele estava fazendo por Cristo. E quem faz por Cristo sabe que não precisa se justificar, porque quem nos justifica é Cristo Jesus. Muitos de nós, eu sei que se eu sentar para conversar com cada um de vocês, muitos terão testemunhos de vitória, mas hoje no mundo que nós vivemos, todos têm testemunhos de dificuldades que estão enfrentando, prisões que sentem, e a maior prisão hoje que nós enfrentamos são as psicológicas. E a grande maioria nos impede de viver experiências com o Senhor, porque nós nos sentimos num ambiente onde nós achamos que não há mais saída. E aí começamos a aproveitar amostras daquilo que o Senhor pode nos fazer, da grandiosidade, porque cremos no Senhor, ouvimos aquilo que Ele fala, mas sempre achamos que o Senhor tem algo mais importante para fazer do que cuidar daquilo que nós estamos esperando, porque talvez pensamos assim, o meu problema não é tão importante assim, mas o Senhor não trabalha em cima da importância ou do tamanho do problema, mas sim da importância que você dá à adoração que você faz a Ele. E aí isso se resume em todo o Evangelho. O texto também fala do momento que ele é recebido na casa de onde eles estavam orando. A igreja se reuniu, os amigos se reuniram para orar, e a gente ora com aquele fervor, dizendo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que Tu és capaz de me tirar dessa prisão. Senhor, eu creio que Tu és capaz de mudar a direção da minha vida. Senhor, eu creio, eu já vivi situações contigo, Senhor, que era só Tu que poderias me tirar, e eu creio que agora Tu vais agir a meu favor. Eu creio, Senhor, que Tu pode tirar o meu filho dessa situação. Eu sei, Senhor, que Tu tem poder para mudar a história do meu casamento. Eu sei que Tu pode resgatar a minha empresa. Eu sei, Senhor, que Tu pode fazer eu viver algo sobrenatural na área financeira. Eu sei que Tu pode fazer todas as coisas, e o Senhor recebe a tua oração com fé. Mas a nossa fé é tão pequena e muitas vezes menor do que a menor semente de todas, que o Senhor compara com a semente de mostarda, porque a gente ora com tanta fé, com tanta vontade, com tanto empenho, mas quando acontece a gente não acredita. Não pode ser. Pedro foi liberto, chegou lá, quem o recebeu ficou tão impactado que ouviu a voz, mas nem abriu a porta. Não deve ser coisa da minha cabeça. Às vezes o Senhor está te tirando daquele momento de depressão, aquele fundo do poço que você se encontra psicologicamente. Você escuta a voz do Senhor batendo na tua porta, dizendo: ei, vem para fora.
deu, está tudo resolvido, aquilo que te escravizava não te escraviza mais, tu ouve a voz do Senhor e diz, não, isso é coisa da minha cabeça, não, eu vou continuar aqui porque eu já estou acostumado com essa minha situação, não vou me aventurar em coisas novas aí que é coisa da minha cabeça. Ora tanto, mas quando recebe, quando ouve a voz, ainda não reconhece, não crê. Não crê porque não tem intimidade, porque não busca, porque aquele que busca intimidade, que fala com o Senhor todo dia, ouve a voz dele todo dia, quando ele fala, tem a certeza que é ele, porque reconhece a voz. Já não é mais enganado porque vive pela luz da palavra, e quando a palavra chega em você, já não é qualquer palavra, não é qualquer letra, não é qualquer sílaba, é a voz do Senhor te entregando uma mensagem por completo de vitória para tirar você de uma prisão que até então você achava que nunca mais ia sair, mas o Senhor tem a chave de todos os lugares. Jesus é o detentor de todas as chaves daquilo que a gente precisa. Ele é capaz de nos libertar de tudo e qualquer lugar. Ele é o Criador de todas as coisas. Meu irmão, nós estávamos decretados à morte. Nós fomos, até então estávamos presos pelo inimigo, estávamos aprisionados e prontos para ser lançados no mar da desgraça por conta dos nossos pecados. Nós fomos muitas vezes, poderíamos ter sido muitas vezes açoitados pelas nossas culpas e perfurados pelas nossas escolhas erradas. Mas um dia o Cordeiro se colocou à disposição, ouviu a voz de Deus, do Pai, que o mandou vir aqui para fazer todo o sacrifício de morte para nos entregar vida, e Ele sim veio e nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava. Foi preso no nosso lugar, aprisionado por conta dos nossos pecados, foi açoitado por nossas culpas, e a lança que foi enfiada nele foi por conta das nossas escolhas erradas, que perfurou e tirou dele sangue, mas tirou de nós todo o peso de tudo aquilo que a gente tinha feito de errado, para que o inimigo não nos pudesse mais acusar, mas hoje a gente ser e receber dele liberdade por completo. Nada mais é capaz de tirar a salvação da sua vida, nada mais é capaz de tirar de você o prazer de estar com o Senhor, somente você mesmo. Hoje você já não pode mais culpar ninguém se você não vive uma vida com Deus, se você não tem intimidade com Ele, porque isso não é cobrado, isso é de graça. É a graça do Senhor que entrega isso para você. E se você não vive, meu irmão, não culpe o mundo, não culpe a criação, não culpe os pais, não culpe as mães, não culpe as gerações, não culpe ninguém, porque o Senhor está acessível a todos, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E quando você busca Ele, você encontra. Não há um segredo, não precisa qualificação, você não precisa ter faculdade, ter muito estudo, você não precisa ter nada, você precisa só ter em você uma decisão: eu quero estar em Cristo, e as coisas do Senhor começam a ser abertas sobre a tua vida, e você começa a viver a liberdade em Cristo Jesus. E aí você começa a sair dessa prisão que você se encontra. Cristo Jesus, em Cristo Jesus nós somos libertos de todas as coisas, acusação, morte, o sofrimento eterno do pecado, isso tudo nós fomos libertos pelo Senhor. Mas ser liberto é algo que a gente tem que entender como é que funciona. Eu estar liberto em Cristo Jesus hoje me faz ter a liberdade, e essa liberdade é o que muitas vezes nos faz cair no meio do caminho. O Senhor te libertou do pecado, te libertou da morte eterna. Hoje nós vivemos e temos a certeza que vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Ele nos libertou de tudo isso que nos aprisionava aqui, porque através do sacrifício dele, aquilo que até então era para um povo escolhido, é para todo aquele que crê. Mas com isso, ao te libertar, Ele te deu a liberdade, e é a liberdade que nós temos que saber usar, é a liberdade de escolha. E o Senhor espera que você escolha por Ele, mas Ele não te obriga a escolher por Ele. E esse é o fato que faz com que a gente se perca no caminho. Nós temos a liberdade de escolha, e cada dia nós escolhemos por algo diferente. Muitas vezes nós escolhemos a ceder por aquilo que o mundo nos oferece, porque nós não queremos passar um tempo preso, pagando um preço por pregar Cristo Jesus. E a prisão, meu irmão, não é estar lá numa cela, lá na Canhanduba.
Muitas vezes é você ser rejeitado onde você está, não ser bem visto no ambiente de trabalho, os amigos te abandonarem e você se sentir preso no seu mundinho, que parece que tudo acabou, porque a tua felicidade estava literalmente apoiada no mundo. E aí você larga essa opção de liberdade, de escolha, e não escolhe mais por Cristo, porque isso começa a doer muito em você, porque até então a tua felicidade estava apoiada no homem, e a nossa felicidade tem que estar em Cristo. Aquilo que a gente precisa para ser feliz, meu irmão, não está na horizontal, está na vertical. Tudo aquilo que você precisa, você olha para cima, e de cima é descido sobre a tua vida. Se você continuar olhando na horizontal, meu irmão, você não vai ver nada daquilo que você precisa, porque a fonte não está aqui, a fonte está lá. Você quer sair da prisão que você se encontra, não comece a procurar ajuda nos homens. Tem gente que tem problema no casamento e sabe qual é a ajuda que procura? O amigo. O amigo que diz para ele: olha, se a tua mulher não está tratando mais, vai atrás de outra, meu irmão. Isso aí nem perde tempo. Hoje tem várias opções. É mulher que acha que o marido já não está fazendo o que deveria, e muitas vezes o casamento acontece isso mesmo. O cônjuge começa a parar de fazer o que deveria, e eu não estou dizendo que isso não acontece, acontece. Mas quando a gente vive à luz da palavra, a gente tem que saber que já não é mais no mundo que eu vou pedir conselho. Se a minha esposa já não está fazendo mais o que deveria, se o meu esposo já não está mais cuidando de mim como Cristo cuidou da igreja, eu não vou fazer como o mundo e vou trocar e vou atrás de outro, porque isso não é comportamento de quem crê em Jesus. Se eu crer em Jesus, Ele é capaz de resgatar o casamento que até então está preso em coisas do mundo e libertar esse casamento para que eu viva a vontade de Cristo em casa. Mas se eu continuar pedindo ajuda para o mundo, eu vou continuar vivendo as vontades do mundo, e cada vez eu vou me afundando mais naquilo que o Senhor me deu como liberdade, e eu paro de viver uma liberdade e acho que eu estou liberto, e na verdade eu estou cada vez mais escravo daquilo que o mundo coloca na minha vida como certeza. Muitas vezes numa situação financeira difícil da empresa ou em casa, em vez de eu vir na igreja orar para o Senhor, dizer: Senhor, eu preciso, Tu conhece as minhas necessidades, mas eu creio, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. Eu creio, Senhor, que no momento certo vai abrir as portas, mas me dê paciência, Senhor, me dê discernimento para lidar com essa situação. Mas se eu vou no mundo, aí eu vou atrás das pirâmides de financiamento, dessas coisas de financiamentos loucos que acontecem, de investimentos loucos que oferecem. Eu vou atrás daquele que vai lá, pai, vai lá, e acontece, e se aproveita da boa vontade daquele que não entende, e ganha dinheiro em cima do tolo. Na simples coisa que tu vai no mercado, alguém dá um troco errado e tu acha: não custa nada, é mercado mesmo, está cheio de dinheiro, leva embora, aquilo ali já vai me ajudar, porque o inimigo é tão triste que ele sabe exatamente o dia que tu mais precisa, ele facilita para que você peque, para depois jogar isso contra você mesmo. E o Senhor espera que você, no teu libertar que você está vivendo agora, a liberdade de escolha que você pode ter agora, escolher ir para casa mesmo sabendo que aquilo ia te ajudar, mas crendo que aquilo ia te afundar mais do que você está, e crendo que numa decisão de caráter em Cristo Jesus, Deus abre as portas do céu e começa a trabalhar a teu favor. Mas para isso nós temos que estar dentro da palavra, crendo que o Senhor sabe de todas as coisas. Quando a gente escolhe por Cristo, tem coisas que vêm no automático, e se você não está vivendo alguns sinais que eu coloquei, tem várias coisas, mas a primeira delas é a obediência. Se você escolhe por Cristo, o primeiro desejo que tem no teu coração é ouvir a palavra e obedecer. Começar a viver não mais pela sua vontade, mas a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você seja alguém que multiplique todo aquilo que está no céu como o padrão de onde você está, sabendo e crendo na palavra de Deus que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não é mais a sua. Senhor, eu queria ir para a direita, mas eu já fui para a direita a minha vida toda, eu já sei que lá não dá certo, então tira de mim essa vontade de novamente ir seguir e atender a vontade da carne e seguir pelo teu Espírito que está dizendo para mim para a esquerda. São exercícios que a gente tem que fazer para todo dia a gente ter a chance de crescer através da palavra. Agir com amor. O que mais falta hoje na humanidade é a gente agir com amor, é ver alguém necessitado, alguém que muitas vezes a gente não está com vontade nem de ouvir, não está nem vontade de dar atenção. Mas quantas vezes o Senhor, se pensasse igual nós, deixaríamos nós de lado também, porque sem paciência já de olhar para nós o mimimi de sempre, ó vida, ó azar. Mas o Senhor sempre nos olhou com compaixão,
daquele que, mesmo não entendendo, as mãos dele nunca deixaram de estar estendidas sobre nós, e ele nos chamou para fazer o que ele fez, multiplicar o amor. E muitas vezes nós estamos hoje presos ainda numa prisão e não entendemos por que eu ainda estou aqui, Senhor. Por que Tu não abriu as portas? Porque o Senhor ainda não conseguiu ter liberdade para tratar o teu coração. O teu coração ainda está preso nas coisas do mundo, onde a segurança é o dinheiro, a segurança é o status, a segurança é você abrir a saldo bancário e ter uma grande fortuna de dinheiro. Isso é bênção, Deus pode fazer isso, pode, mas um dia esse dinheiro pode acabar, o governo pode fazer uma coisa louca na economia e travar o dinheiro todo, e onde é que vai estar a sua segurança? Vai cair em depressão, vai acabar com a sua vida, como aconteceu alguns anos atrás, quando aconteceu isso na economia. Não, para nós não pode acontecer nada, vai dar uma preocupação, vai dar Senhor, por que isso? Mas ao mesmo tempo a gente lembra que a nossa segurança é Cristo Jesus. Então eu não sei se tem dinheiro, se não tem, não me importa, porque eu sou filho do Deus do ouro e da prata, e tudo aquilo que eu preciso não vai me faltar. Senão a gente vai continuar escravizado com o mundo, botando uns padrões que a gente tem que seguir, e quando a gente não se enquadra, porque, irmão, não se engane, a palavra vai entrando dentro de você e vai te dando um incômodo, já não consegue mais se encaixar em todas as coisas, e tu vê que já não dá mais para andar com as mesmas pessoas, não dá para frequentar os mesmos lugares, e aí você começa a não se encaixar mais, e as coisas vão começando a acontecer, e isso vai se assustando, as pessoas vão se afastando, e isso, em vez de gerar em nós alegria, gera em nós uma angústia, aquele sentimento de eu não estou sendo mais aceito, e a gente começa a entrar numa depressão, e a gente começa a entrar numa prisão, e onde a gente deveria estar pregando o evangelho, influenciando, a gente começa a ser influenciado por uma tristeza do mundo, dizendo assim, se tu não anda do jeito que a gente quer, você não presta para nada. E o Senhor te trouxe aqui para influenciar aqueles que estão perdidos, e não se perder com aqueles que já estão naquele lugar. Quando nós reconhecemos a dependência de Cristo, quando você reconhece que você não consegue fazer nada se Cristo Jesus não estiver na tua vida, quando você reconhece a dependência, você não faz nada na sua vida sem orar antes. Quando eu estava na igreja, um tempo depois que eu já estava caminhando aqui no CI, veio um casal muito abençoado para a igreja. Eu não gosto de citar o nome das pessoas, mas eu acabo citando depois, eu oro para ninguém ficar chateado. Veio o pastor Luciano e a pastora Denise. E eu comecei a ouvir isso no meu início do caminhar aqui. Quando eles entraram, eu ainda estava caminhando, não era pastor, não era nem líder de cooperadora, não era nem líder direito da minha casa ainda. Mas eu comecei a escutar umas coisas do pastor Luciano, que na hora assim me dizia assim, meu Deus, mas é muito processo, muita coisa, e sabe aquela coisa de novo convertido, que você não tem necessidade para tanta coisa. E aí tu começa a caminhar, tu começa a olhar na palavra, tu começa a ver assim, cara, por isso que acontecem as coisas que acontecem na vida dele, e estava demorando para acontecer na minha. Porque tu sentava para conversar com o pastor Luciano, qualquer coisa que ele for contar do testemunho da vida dele, ele nunca viveu nada o que viveu, sem antes ter perguntado para o Senhor se ele dava um passo à frente ou um passo atrás. Senhor, eu posso fechar esse negócio? Senhor, eu posso vender isso? Eu posso comprar aquilo? Senhor, é por esse caminho? Senhor, eu estou saindo agora de manhã, abençoa o meu trabalho. Senhor, guarda isso, guarda aquilo, guarda meus filhos. Senhor, se for da tua vontade, acontece. Se não for, tira do meu coração. E muitas vezes a gente deixa de viver grandes coisas e passa a vida aprisionado naquela situação que a gente está, e muitas vezes atrofiando espiritualmente, e não cresce porque a gente ainda quer ter controle sobre a nossa vida, e a nossa vida tem que ser obediente, tem que ser voltada a fazer a vontade do Senhor, tem que estar escutando a voz dEle, e estar lembrando que nós dependemos de tudo aquilo que Ele pode nos dar de sinal para que a gente chegue do outro lado da margem. É Ele que é o capitão do barco, é Ele que está mostrando para nós a direção. Nós queremos que o Senhor esteja no nosso barco como um passageiro. Senhor, senta aqui, eu vou te dar uma volta no mar e tu aproveita as ondas. Quando o negócio ficar feio e talvez o meu barco começar a afundar, aí eu te chamo para te fazer o teu serviço. Não, o Senhor está te chamando para estar com Ele no barco, ao ponto de você fazer aquilo que Ele pede para fazer, porque Ele é o comandante do navio. E aí quando a voz dele é a mais alta na tua vida, as coisas começam a acontecer, e muitas vezes, meu irmão, ele vai te colocar em lugares que você não gostaria de estar. Muitas vezes você vai estar em prisão, como Pedro estava, e você nem gostaria de estar naquele lugar. Quem gostaria? Mas ele só permitiu que acontecesse porque o poder dele tinha que ser manifestado naquele lugar. As pessoas que estavam orando precisavam receber do Senhor uma resposta que
o desejo e o coração que ele estava colocando na oração chegou aos céus, e o Deus do impossível se moveu. E o testemunho chegou para eles, de quando Pedro chegou dizendo: eu me livrei daquele lugar, o Senhor me tirou, passei pelos guardas, eles nem me viram. E eram 16 guardas, 2 portões, algemas, eu cheguei e saí daquele lugar. E aí eles começaram a ver: meu Deus do céu, nós oramos e é que realmente o Senhor se moveu. E assim a fé das pessoas vão sendo edificada através daquilo que o Senhor permite que você passe, mas espera que você passe sem desespero, sem achar que é um castigo, sem achar que é o Senhor te fazendo pagar alguma coisa, mas crendo que tu és um instrumento de Deus para manifestar fé e fortalecer a tua fé e a fé daqueles que se movem através daquilo que você coloca como padrão do céu, através da tua vida. Todos nós teremos perseguições. Olha só o que diz lá em Mateus 5, versículo 10 ao 12: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A intenção do mundo, meu irmão, é nos perseguir. A intenção do mundo é gerar em nós uma inversão de valores, uma inversão de costumes. A intenção do mundo é perseguir. Quando você começa a buscar o Senhor, as coisas se levantam contra você. E é o mundo mostrando para você que tem algo acontecendo poderoso na tua vida, e isso é uma demonstração para nós que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Então, quando você começa a agir através do poder de Deus, que se manifesta através de uma decisão que você toma de servir ao Senhor, o mundo reconhece o agir de Deus em você e começa a se revoltar com isso que está acontecendo. E para nós não deve ser no desespero ou um momento de fuga, mas um momento de nós nos continuar se posicionando, nos levantando como um verdadeiro exército do Senhor, combatendo as batalhas e não as pessoas, se colocando onde a gente está como um instrumento de Deus, não como soberba, porque eu sou melhor, porque eu sou o crentão, porque eu sei a Bíblia inteira, mas porque eu estou ali para servir como Cristo me serviu. E aí então, meu irmão, se o mundo se levanta contra você, se as coisas estão começando a te oprimir, glorifique a Deus e ore, porque com certeza essa situação que você está vivendo é para a honra e glória do Senhor, porque algo especial Ele vai fazer na tua vida, e quando você ser liberto de todas essas coisas, ninguém vai duvidar que foi o agir de Deus sobre a tua vida, porque Ele sabe que você não seria capaz de sair desse lugar onde você estava, mas Cristo tem a chave para te tirar desse lugar. Nós ainda cremos e servimos um Deus que é do milagre, Deus de promessa, Deus de libertação, de renovo, Deus de conserto, Deus de resgate. O Deus é o mesmo, mas nós temos que obedecer. Existem várias prisões que nós passamos. Jonas foi um, ficou 3 dias dentro de um peixe, preso. Por que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu porque que ele fosse para aquele peixe, para que naquele momento ele pensasse, ele refletisse naquele que ele estava fazendo e se contestasse com o Senhor, porque a missão dele era linda. Vá ao povo de Nínive e fale para eles se arrependerem, porque eu tenho algo poderoso para eles. E na soberba de quem conhece a presença do Senhor, começou a fazer muitas vezes como nós mesmos fizemos. Escolhemos quem deve ou não viver algo especial com o Senhor, achou que aquele povo não merecia a misericórdia do Senhor e foi por um caminho totalmente diferente. E quem aqui não conhece a história, foi num barco que não deveria entrar, quase levou o barco a afundar e matar mais pessoas, porque se meteu num lugar onde não deveria, por desobediência. Deixamos muitas vezes de viver grandes coisas com o Senhor, e nós mesmos às vezes nos metemos numa prisão onde não deveríamos, porque não queremos fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você tenha misericórdia por todos aqueles que estão ao teu redor, do mesmo tamanho da misericórdia que o Senhor te entregou. Tem muita gente aqui que vem para a igreja e se acha especial para não ir mais em festa de aniversário de parente nenhum, porque são tudo os beberrão, porque é tudo isso, só fala palavrão. E aí você vai pregar o evangelho para quem, meu irmão? Para presidente da igreja? O Senhor não te chamou para pescar no aquário, o Senhor te
te lançou para pescar no oceano, onde tem todo tipo de pessoa, todo tipo de comportamento, mas é lá que você vai entregar uma palavra diferente, mas não vai chegar com o dedo apontado. O teu comportamento de mudança, você falando num tom tranquilo, baixo, com uma voz serena, uma palavra que alegra, uma pessoa que diverte sem falar nenhum tipo de palavra torpe, uma pessoa que senta para conversar e tem um conselho bom para dar para todo mundo. Você começa a mudar o ambiente, porque maior é o Deus que está em você, que influencia o Deus que está no mundo achando que pode fazer qualquer coisa, mas sabe muito bem o poder daquele que está em você. Mas nós deixamos de fazer porque cremos que aconteceu com o pessoal lá atrás, comigo não acontece. Aí lá em Hebreus 13, 8, 9 fala exatamente isso, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Mas também continua dizendo: não se deixem levar pelos seus diversos ensinos estranhos. É bom que nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aquele que os come. Quando você se alimenta pela graça, você se move pela graça, você olha as situações pela graça, você olha para as pessoas com graça, você olha para as pessoas com compaixão, você começa a entregar compaixão para as pessoas, você já não vive mais pelas circunstâncias. Meu irmão, José também ficou preso 2 anos. Quem não conhece a história de José, passou por todo aquele período, foi lançado fora pelos irmãos, vendido, foi entregue na casa de Potifar, foi enganado pela mulher de Potifar, ficou preso. Lá teve revelações para os homens que estavam lá, 2 que precisavam de revelações de sonho. E ele disse: quando vocês chegarem na frente do rei, vocês falem de mim, porque eu não deveria estar aqui. Mas em toda a história de José, o texto sempre fala que em todo lugar que ele ia, as pessoas que tinham contato com ele sentiam nele a presença do Espírito Santo. Sentiam por quê? Porque ele não vivia pelas circunstâncias, ele sabia o Deus que ele servia. Não gostaria de estar aqui, não gostaria de estar vivendo isso, mas se o Senhor me mandou para cá, algo poderoso ele tem para fazer, então eu não reclamo, mas adoro. Ficou 2 anos preso, meu irmão, 2 anos preso. Não deveria estar, inocente, mas continuava fazendo aquilo que o Senhor falou e continuava pregando o Evangelho onde ele estava, e no momento certo o Senhor tirou ele daquela prisão e ele virou governador do Egito. Todos os grandes homens da Bíblia passaram por uma situação difícil, tiveram que enfrentar aflições, perderam algumas coisas, perderam entes queridos, mas sempre com o propósito de Deus. Não era castigo, não era sofrimento, mas era o Senhor forjando o coração, testando o coração obediente, para que coisas poderosas acontecessem. Nós muitas vezes nos metemos em situações ciladas por opções nossas, por escolhas erradas, e o Senhor nos chama para um tempo de buscar na palavra entendimento para todas as coisas, para que a gente possa crescer, nos afastando da vontade da carne, mas começando a viver pela vontade do Espírito. Nós vivemos perdidos por nossas escolhas, e muitas vezes nós vivemos em prisões, meu irmão, muitas vezes quase da nossa própria vergonha. Vergonha de todo tipo de coisa. Nos aprisionamos, nos lançamos fora da sociedade, criamos a nossa própria casa, nos enfiamos lá dentro, e quem vê a gente caminhando por aí acha que está tudo bem, mas na verdade dentro, na nossa mente, nós estamos aprisionados, com nossos medos, com as nossas depressões, as síndromes de pânico. Hoje em dia, o maior problema da humanidade é mental. As pessoas começam a se meter num lugar, numa prisão, elas mesmas fecham a porta e jogam a chave fora. Mas o Senhor ainda é o dono de todas as chaves. Ele espera de você que olhe para cima, peça socorro, de lá o socorro vem, e o Senhor tem poder para mandar anjos te tirar desse lugar, te trazer de volta para uma vida que Ele já preparou para você, como propósito, alguém que vai vencer em Cristo Jesus, alguém que vai produzir, alguém que vai ter poder para orar pelas pessoas e curar todo aquele que está enfermo, libertar aquele que está cativo. Mas o Senhor espera de você uma decisão de servi-lo de todo o coração, sair dessa prisão que você se coloca, tentando sempre se encaixar nos padrões do mundo, e o Senhor te chama para viver num padrão do céu. Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa: aquele que crê em Jesus, de uma prisão não foge, é liberto. Você pode estar em prisão, qualquer prisão que for, meu irmão, você não consegue fugir dela.
Não tem jeito de você fugir. Mas se você aceita Jesus, se você pede ajuda para Jesus, se você pede socorro para Jesus, Ele te tira e Ele te liberta daquele lugar. Ele te tira da sua situação de medo que você está fazendo. Às vezes, meu irmão, às vezes a prisão que a gente vive é uma situação de enfermidade na família, que você se tranca no lugar, desesperado, achando que não tem mais solução, achando que não tem cura, achando que o Senhor não vai agir, e você se enfia naquele lugar, vai se fechando ao ponto que perde a credibilidade em todas as coisas, em você mesmo, e ninguém mais tem acesso ao teu coração. Mas se você inclinar o teu coração a Cristo, Ele te resgata daquele lugar, e Ele mostra que Ele ainda é o Deus que faz. Ele é o Deus que se move através daquele que crê, através daquele que ora, através daquela igreja que se une para orar, para interceder, para dizer: Senhor, nós todos cremos no Teu mover nesse lugar. Nós todos cremos, Senhor, na Tua boa vontade para a família, para a empresa de cada um que está aqui, para a cidade de Itajaí, para o nosso país. E Deus atende a oração. O problema é que a igreja hoje, cada um ora para o seu. Cada um se preocupa com o seu, e muitas vezes, e a grande maioria, o seu não está nem relacionado com a vontade do Senhor, está com a sua vontade própria. Senhor, prospera o meu trabalho, ajuda eu a trocar de carro, Senhor, ajuda eu a comprar uma casa maior, ajuda, Senhor, eu ter uma roupa de marca, Senhor, me ajuda a viajar para o exterior. E o Senhor está dizendo: todas essas coisas eu posso acrescentar, mas busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, o resto eu te dou na sequência. E nós estamos aprisionados à vontade do mundo. Quanto mais eu tenho, mais eu estou valendo. E o Senhor está dizendo: o valor que você tem, eu já te dei. Você tem o sangue do Cordeiro, você tem a marca de Cristo no teu coração. Não tem valor que o mundo vai te dar e vai colocar em você como rótulo que supere a marca do Cordeiro que tem na tua vida. Você está aprisionado no mundo, onde você pode ir ou não, e o Senhor está dizendo: eu posso te levar a nações, mas agora Ele precisa que você esteja com o coração aqui, na presença dEle, crendo: Senhor, eu não sei, eu não estou vendo saída, esse lugar onde eu me meti, eu sei que foi por minha culpa mesmo, fui eu que me trouxe para cá com as minhas escolhas erradas, com as minhas decisões erradas, com a minha ignorância na fé, eu não estou vendo nem porta com fechadura, Senhor. Mas eu creio que Tu és o Deus do impossível, e o Deus do impossível derruba as paredes se for necessário, mas Ele te tira daquele lugar. Mas é uma decisão de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, através do conhecimento da palavra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta da prisão? A palavra do Senhor. Quando você está firme na palavra, não tem nada que te aprisione, meu irmão. Não tem nada que tenha medo. Eu saio de casa, estou com um monte de problema para resolver, estou com um monte de coisa para resolver, mas aí quando eu olho para o céu, lembro que o Senhor tem misericórdia sobre a minha vida, eu me despreocupo, porque eu sabendo: Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Tu vai me dar discernimento para resolver. E quando eu chego no lugar, o Senhor já me deu a estratégia, as coisas já se moveram, eu já não consigo mais nem ver as coisas como eu via antes, o tamanho do monstro já não é nem tão grande como eu imaginava. Mas isso é o obedecer, o se inclinar e deixar o Senhor trabalhar sobre a nossa vida. Se a gente não permitir o Senhor trabalhar sobre nós, as coisas não vão acontecer, meu irmão. O Senhor não age por aquele que fica sentado esperando. O Senhor não vai agir por aquele que fica dentro da sua própria prisão chorando: ó vida, ó azar, me resgata daqui. É quem ora na própria prisão, onde está dizendo: Senhor, eu não sei, eu não sou desse lugar, eu tenho certeza, eu sinto no meu coração que eu até me meti nesse lugar, mas eu não sou daqui, e eu determino em nome de Jesus que eu vou ser tirado desse lugar, porque maior é o Deus que está comigo. E quando você vê e abre os olhos, já nem na prisão você está mais. Mas tem gente, meu irmão, que se acostuma tanto com a prisão que até acaba ficando já. Sabe aquela pessoa que tu fala, e a gente que os pastores aqui sabem do que a gente fala. Tem gente que a gente senta para aconselhar, e eles não querem uma palavra de Deus para mudar de vida, eles querem alguém que valide aquilo que eles estão vivendo. Tu fala: meu irmão, tem que fazer assim, assado. Não, pastor, olha bem, pensando assim por esse lado, tudo bem, mas tipo assim, ó, desse jeito que eu acho assim, ninguém me dá valor, minha família não me ama. Tem gente que quer que não, irmão, tá certo mesmo. Está certo, todo mundo está errado, está certo. E a gente faz isso todo dia, a gente começa a orar com o Senhor já negociando: Senhor, faz tal coisa, eu sei que eu não fiz aquilo ainda, mas eu sei que Tu tem misericórdia, Tu pode fazer isso por mim. O Senhor pode fazer, mas o Senhor espera de você alguém que busque todo dia mudar.
É entregar uma oração dizendo: Senhor, hoje eu não quero nada, eu quero te agradecer, porque se meu coração está batendo, é porque a tua misericórdia ainda está sobre a minha vida. Senhor, eu sei que tu sabe tudo aquilo que eu preciso, mas eu sei que eu preciso dizer para ti tudo aquilo que eu sinto, e eu sinto, Senhor, que eu mereço estar todo dia pregando o teu evangelho. Eu sei, Senhor, que tu mereces receber de mim tudo aquilo que é de melhor, porque tu tem me dado capacidade de fazer o melhor. Então eu não vou fazer mais meia boca, eu vou fazer o melhor com excelência para o teu reino, porque eu creio que o céu tem trabalhado com excelência sobre a minha vida. E aí o Senhor começa a agir a partir da hora que a gente se coloca como um verdadeiro adorador. E aí o Senhor começa a nos resgatar literalmente dessa prisão. E aí as pessoas, meu irmão, que começam a ver a misericórdia do Senhor e começam a ver você saindo dessa prisão, quando você aparece, as pessoas nem reconhecem. Não pode ser, eu acho que não é, deve ser um anjo, deve ser alguma coisa, não deve ser, não pode ser, eu sei onde é que estava, isso aí estava numa depressão, isso aí estava numa síndrome de pânico, não saía nem de casa, não pode ser ela que está me chamando aqui. Mas quando vai lá na rua, é você com um sorriso no rosto, cheio de vontade, cheio de coragem, cheio de certeza que o Senhor te chamou e te trouxe de volta, e hoje você está mais firme do que nunca, porque você tem a certeza que o Senhor Jesus te resgatou e te tirou de uma prisão e te libertou de onde você estava preso. Só Ele pode fazer isso. É só Ele que pode fazer você viver grandes coisas e situações extraordinárias na presença dEle, mas Ele espera que você olhe para o céu de onde vem o socorro, na vertical. Lá onde o véu foi rasgado, diz a palavra que o véu foi rasgado de cima a alto, porque é de lá que foi aberto todo o céu e derramado sobre nós a vontade do céu. Não foi de baixo a cima, mas de cima a alto. Não é daqui que nós mandamos a nossa cultura, mas é do céu que vem a cultura sobre a nossa vida. E a cultura do céu é a adoração. Os anjos estão sempre adorando ao Senhor, estão louvando ao Senhor, e o Senhor espera que nós façamos isso todo o tempo, que nós acordamos de manhã adorando o Senhor, dizendo: Senhor, Tu és meu Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, por mais esse dia de vida, obrigado por mais essa oportunidade. É quando você vem no culto dizendo: Senhor, obrigado pela saúde de estar aqui na Tua presença, obrigado, Senhor, por isso que eu vou receber. Talvez eu nem saiba onde eu vou usar isso, mas eu creio no mover do Teu Espírito Santo, que no momento certo vai me trazer a lembrança disso que Tu me entregou, e para alguém vai servir e vai edificar a minha fé, e vai mostrar a grandiosidade do Teu poder agindo através de mim, para trazer alguém que estava perdido. Obrigado, Senhor, pela minha família. Não está toda do jeito que eu gostaria, mas eu sei que já não estão sozinhos, porque o meu Deus está cuidando de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Não está zero bala, não é tudo aquilo que eu queria, já foi melhor, mas eu sei que o melhor ainda do que um dia foi, vai ficar, porque o Senhor já está tratando do coração daquele que está ferido. Senhor, eu talvez não tenho, não é a casa que eu gostaria. Senhor, eu queria uma casinha melhor, não precisa ser 2, 3 andar, mas uma casinha que a porta fecha sem gemer, cobertor mais bonitinho, uma coisa mais confortável. Mas Senhor, obrigado, porque hoje eu já não durmo mais na rua, hoje eu não pego mais chuva, hoje eu consigo deitar, Senhor, e dormir no lugar em segurança, e eu creio que isso, Senhor, é presente Teu para mim. Eu sei que coisas melhores Tu vai me dar, mas por hoje eu tenho que Te agradecer, porque tudo isso que eu vivo é mediante a Tua graça sobre a minha vida. Senhor, como eu gostaria de estar aqui à noite agora comendo um estrogonofe de camarão, Senhor, meu Deus, eu sinto até o cheiro, Senhor, e o camarão é de Deus, porque foi Tu que criou, Senhor, mas essa bolacha Maria com esse cafezinho quente também é de Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu me sustentou, até aqui Tu me trouxe segurança, e glória a Deus se amanhã Tu proporcionar isso para mim, mas enquanto não chegar, glória a Deus por aquele que come, mas continua me abençoando, que essa bolacha nunca falte, e você nunca vai passar fome. Tem gente que senta para comer, essa bolacha de novo, parece adolescente, parece criança, de novo, arroz com feijão. Meu irmão, tem gente que não tem o que comer, e tu passa na rua, está sorrindo com mais alegria do que a gente que tem em casa algo para comer. Vai na ação social ali, meu irmão, tu senta ali para conversar com o pessoal da ação social, os homens que estão em situação de rua. Tu sente mais alegria no sorriso deles, que creem em Jesus e sabem que Jesus vai mudar a vida deles, do que muitas vezes nós que estamos na igreja com uma casa para dormir, porque não tem nada a ver com aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas com a presença de Deus que nos aquece.
igual a sarça que não queimava, é exatamente isso que o Senhor vai fazer para você. Você vai estar num lugar onde o calor e o fogo do Espírito Santo vai estar em você, vai ser visível o calor do Espírito Santo que sai de você, queimando nas pessoas aquilo que é ruim, mas trazendo as pessoas de volta a viver o fogo do Espírito Santo. E isso só Deus pode fazer, mas isso não está nada vinculado àquilo que você pode comprar, mas na presença do Senhor, que foi entregue pela tua vida através da graça dele, da misericórdia. Que você possa declarar essa noite que o Senhor é o Senhor Deus, detentor de todas as chaves de todas as prisões. Em qualquer lugar que você esteja, o Senhor é capaz de te tirar em nome de Jesus. Convido você a se levantar.